crianças, bom dia, vamos lá. Vamos colocar o nosso cabeçalho no caderno, como sempre, o nome da nossa escola, o nome da nossa cidade, o dia, o mês, o ano. Hoje é dia 24 do mês de março do ano de 2021. Professora Amanda, terceiro ano E. Bom, isso. Hoje nós vamos fazer o livro de matemática nas páginas 97, 98, 99 e aí nós pulamos para 102, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre medidas de tempo. O que são isso? São as horas, os minutos, os segundos, tá bom? E antes de nós começarmos a tratar mais a fundo isso, nós vamos falar um pouquinho de história, de como que surgiu isso, por que surgiu isso, a gente querer medir o tempo. Então, lá na página 97, vai começar esse textinho explicando sobre as medidas de tempo. Um pouco de história. Os primeiros seres humanos que sentiram a necessidade de medir o tempo usavam maneiras diferentes das usadas atualmente, ou seja, eles não tinham um relógio para saber que horas eram. Eles observavam, por exemplo, a posição do Sol ou a posição e o tamanho da sombra que uma vareta, chamada gnomon, fazia no chão. Observava também as mudanças da Lua. Aos poucos, os seres humanos foram criados outros instrumentos para medir o tempo, como o relógio de areia, que é a ampulheta, e o relógio de sol. Então, antigamente, eles não tinham relógio para medir o tempo, eles precisavam de saber mais ou menos que horas que era, se era ainda de manhã, se já tinha sido à tarde, como que eles faziam isso? Eles observavam através do sol. A hora que o sol estava bem no meio do céu, queria dizer que já era meio-dia. Conforme ele ia se pondo, ele ia se escondendo, quer dizer que estava anoitecendo. Então, eles sabiam que a hora que o sol estava lá em cima deles, mesmo bem no meio do céu, era meio-dia. E a mesma coisa eles faziam com a vareta, chamada gnomon, que era essa varetinha que eles colocavam no sol, no chão, através do sol ia fazendo sombra dela. Quanto maior a sua sombra, quer dizer que o sol estava andando, o sol estava se pondo, então o tempo estava passando, tá? Mas isso bem antigamente. Aí, aos poucos, eles foram se aperfeiçoando e criaram alguns instrumentos para medir o tempo, como o relógio de areia, né, que é a ampulheta, aquele relógio que você vira, a areia desce de novo, que a hora que acaba de descer toda a areia quer dizer que passou-se uma hora. E o relógio de sol, que era esse reloginho aqui, ó. Esse reloginho aqui. Hoje, com as novas tecnologias, temos diversos tipos de relógios e de calendários que informam a medida de tempo com precisão. Então, nós temos o relógio de ponteiro, que é esse reloginho aqui, mais comum. Temos o relógio digital, que é esse reloginho aqui, que já aparece os números certinho. E temos o calendário, tá bom? Que também é uma unidade de medida de tempo, que a gente sabe qual é o dia, né, que nós estamos vivendo. Essa pesquisa aqui, essa atividade oral, a gente não precisa, tá? Fazer, porque a gente não está na sala de aula. Próxima página, página 98. Agora nós vamos falar de hora e meia hora, tá bom? 1. Os dois relógios estão marcando a mesma hora exata de antes do meio-dia, 9 horas. Então, esses dois relógios, que são o relógio digital e o relógio de ponteiro, eles estão marcando a mesma hora, que são 9 horas, ó. 9 horas aqui, 9 horas aqui. Aí vem um lembretezinho, para lembrar. Em um relógio de ponteiro, o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca o minuto. Então, aqui, ó, o ponteiro pequenininho, ele marca a hora e o ponteiro grande, ele marca o minuto. Em um relógio digital, os números que vêm antes dos dois pontos, os números que vêm antes desses dois pontinhos, aqui no caso 9, indica a hora. E o número que vem depois indica os minutos, certo? No relógio de ponteiro, este aqui, em que número fica o ponteiro grande exatamente às 9 horas? Então, aqui, o pequeno fica no 9 e o grande fica no 12, isso aí, 12.
E nas demais horas exatas? Também no 12. O que é isso que quis dizer? Toda vez que o ponteiro grande estiver no 12, ele me diz hora exata. Por exemplo, o grande está no 12 e aqui o pequeno está no 9. Então, quer dizer que é 9 horas exatas, sem nenhum minutinho. 9 horas exata. Se o ponteiro grande estivesse no 12 e o pequeno estivesse no 10, 10 horas, outra hora exata. Se o ponteiro grande estivesse no 12 e o pequeno no 11, 11 horas, outra hora exata. Então, quer dizer que toda vez que o ponteiro grande estiver lá no 12, aqui no 12, eu tenho uma hora exata. Ou é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e assim por diante, ok? C. No relógio digital, o que indica que são 9 horas em ponto ou qualquer outra hora exata? Então, como que eu sei que é 9 horas em ponto ou é 10 horas em ponto a hora exata no relógio digital? Nesse relógio aqui, diferente do ponteiro. Opa, nesse relógio aqui. Como que eu sei que é uma hora exata? O que isso me significa? O que me diz isso? São os 2 pontos e os 2 zeros. Então, no relógio digital, sempre que tem 2 pontos e depois tem os 2 zeros, quer dizer que é uma hora exata. Diferente do relógio de ponteiro, que é no 12. Aqui é os pontos e depois os 2 zeros, certo? 2. Agora observe os 2 relógios que marcam 9 horas e meia da manhã, ou seja, 9 mais meia hora. Então, aqui nós temos o relógio digital marcando 9 e meia, 9 horas e 30 minutos. E aqui também um relógio de ponteiro marcando 9 e meia, 9 e 30. Que número representa meia hora no relógio digital? Isso, o número 30, porque lembra que depois do ponto quer dizer os minutos? Então, se são meia hora, qual o minuto que está representando aqui? Qual o número? 30, isso mesmo, 9 é a hora, 30 os minutos. Que número indica meia hora no relógio de ponteiro? O 9 está no 9, que é indicando a hora, e está no 6. Isso, no relógio de ponteiro, o 6 me indica meia hora. Então, sempre que tiver o ponteiro grande no 6, quer me indicar 1 hora e meia, por exemplo, 9 e meia, ou 10 e meia, ou 11 e meia, certo? Aí o menininho fala assim, ó, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, como marcam os relógios de ponteiro e digital, eles marcam diferentes, mas a horária é igual. Atenção, não perca a hora. Você, se está tudo pronto, saia meia hora antes para poder chegar no ponto. Então, ou seja, mas professora, num relógio é o número 30, no outro relógio é o número 6, não importa. São diferentes, porém a hora é a mesma, tá? Aqui nesse exemplo que nós temos, os dois estão marcando 9 horas e meia, 9 e meia. Na página 99, essa parte aqui, ó, de recorte, o relógio dos ponteiros, não precisamos fazer, tá? Vamos pular para essa atividade 4 aqui. Complete esse relógio, você vai usá-los na próxima atividade. Então, aqui nós temos 13, 14, vocês vão completar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nós temos e 24. Aqui nós temos 12, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que isso quis dizer? Que até as 12 horas ou meio-dia, depois do meio-dia, ou seja, os que estão em azul nesses quadradinhos aqui, eu posso escrever até meio-dia, na parte da manhã. Quando for 9 horas da manhã, eu posso colocar o número 9. Porém, se for 9 horas da noite, eu já tenho que colocar o número 21, tá? Então, do 1 ao 12 são os horários que eu posso escrever até meio-dia de manhã. A partir da 1 hora da tarde, eu já tenho que escrever o número 13. 13 é 1 da tarde, 14, 2 da tarde, 15, 3 da tarde. Então, esses números que estão no quadradinho rosa é o depois do meio-dia. Esses azuizinhos são antes do meio-dia. Página 102.
hora e minuto. Quer ver como os minutos são contados no relógio de ponteiros? Que é o relógio que a gente mais usa, né? Complete os quadrinhos deste relógio com os números que faltam. Então, aqui nós temos 5, 10, 15, ou seja, os minutos no relógio de ponteiro, eles são contados de 5 em 5. Então, nós temos que completar, ó, 5, 10, 15, depois 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Uma hora tem 60 minutos. Aí vem B, responda. Entre o número 12 e o número 1 do relógio, há 5 intervalos, certo? Então, entre o número 12 ao número 1, nós temos 5 intervalos, ou seja, 5 minutinhos aqui, ó. Do 12 até o 1, correu 5 minutinhos. E do 1 até o 2, quantos intervalos eu tenho? Do 1 até o 2, 5 intervalos também. Corre 5 minutinhos para passar do 1 até o número 2. Então, quantos intervalos há entre o 12 e o 2? Vamos ver. 5 até o 1, mais 5 até o 2. É igual a 10 intervalos, certo? Quantos intervalos há na hora toda? Ou seja, tudo isso aqui, eu vou ter quantos intervalos? 60, que é igual a 60 minutos. Cada intervalo do relógio representa 1 minuto. Então, 1 hora corresponde a quantos minutos? Então, nós vimos que cada intervalinho desse aqui, ó, cada ponteirinho desse é 1 minuto. Se nós vimos todos esses aqui, quantos minutos que a professora falou que é 1 hora? 60, muito bem. E meia hora? Metade disso aqui é 30 minutos. 1 hora é 60 minutos, meia hora, que é metade, 30 minutos. 2. Vamos ler os horários. Veja o exemplo e complete os demais horários. Se precisar, consulte o relógio da atividade anterior. Aqui nós temos o relógio com todos os minutinhos. Então, nesse relógio nós temos ponteiro pequeno no 9, ponteiro grande no 1. Então, eu tenho 9 horas e 5 minutos. Se fosse no relógio digital, seria 9, 2 pontos, 05. Agora, aqui eu tenho quanto? Isso, ponteiro pequeno me indica a hora. 9 horas e ponteiro grande no 3, ó, quantos minutos? 15 minutos, isso mesmo. Então, se eu fosse escrever no relógio digital, era 9, 2 pontos, 15. E aqui, ponteiro grande está no 9, quase chegando no 10, mas é 9 ainda. Então, quer dizer, 9 horas. E o grande está no 7. Vamos ver o 7? Quantos minutos são? Isso, 35. E são 9 horas e 35 minutos. Então, no relógio digital seria 9,35. Certo? Desafio. Vamos ver quem consegue, hein? 2 irmãos de mesmo nome vão marchando com afinco, mas um dá 60 passos enquanto o outro dá 5. Quem são eles? Ai, 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 ai. Vamos tampar aqui para vocês descobrirem. Tá bom? Façam esse desafio. Papais, mamães, façam os desafios em casa para poder estar olhando a hora. Tenta tirar um pouquinho do relógio digital, porque o relógio digital, ele sim é mais fácil, né, para a criança entender, mas a partir do momento que ela consegue já começar a dar um avanço e partir para o relógio de ponteiro, é muito melhor. Ela vai entender muito mais esse sistema de minutos, de segundos, de hora, né? Então, isso vai ser melhor para eles. Então, vão tentando introduzir isso. Sempre que tiver uma oportunidade, vão tentando olhar a hora com o seu filho ou sua filha, tá? Boa aula, fiquem com Deus. Se precisarem, podem me chamar aqui.